Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, que retorna depois de uma licença para tratar de assuntos pessoais, seu suplente, Sodré Santoro, desempenhou-se e incumbiu-se bem aqui da representação de Roraima no Senado Federal. Bem-vindo ao senhor e aos caros colegas senadores, nossa colega senadora Ângela Portela, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu queria voltar a um tema que na sexta-feira a Comissão de Relações Exteriores promoveu uma audiência pública a meu pedido para tratar de uma questão relevante, a discussão de um projeto do senador Roberto Requião, que trata da revalidação automática dos diplomas de graduação e pós-graduação emitidos por instituições no exterior. É o projeto de lei do Senado 399 de 2011, como eu disse, de autoria do senador Roberto Requião, que, para minha alegria, que estive presidindo em nome do nosso líder Ricardo Ferraz, que é o titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a reunião de sexta-feira, que também teve a presença do senador Aloysio Nunes Ferreira. O relator deste importante projeto do senador Requião é o nosso colega senador Cristóvão Buarque, um especialista em matéria educacional e, portanto, conhece, como ex-reitor da Universidade de Brasília, as necessidades de ampliar o debate em torno deste tema. Nessa audiência pública, que começou às 14 horas e terminou às 17 horas, eu fiquei muito feliz de ter lá não só a presença dos colegas senadores, mas também do presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos em Instituições Estrangeiras de Ensino Superior, Vicente Celestino de França, da presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, doutora Helena Nader, do presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Luana Bononi, do presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, professor Jorge Guimarães, do presidente da Associação Brasileira de Pós-Graduandos do Mercosul, Carlos Estefânio, do pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, professor Paulo César Duque Estrada, do vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Carlos Celso de Mesquita, e também, não menos importante, do conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury. Graças às contribuições desses especialistas, concluiu-se que a revalidação e o reconhecimento automático no Brasil dos diplomas obtidos no exterior para graduação e pós-graduação pode comprometer a qualidade dos serviços profissionais e da educação desenvolvida em nosso país se alguns cuidados não forem tomados. Na avaliação dessas autoridades, é preciso agilidade nos processos de revalidação dos diplomas, menor burocracia e critérios transparentes para a revalidação de diplomas estrangeiros no nosso território, sem comprometer a qualidade da formação universitária e, sobretudo, do exercício profissional daqueles habilitados naquelas instituições estrangeiras. Depois dessa avaliação, o próprio autor da proposta, senador Roberto Requião, julgou que a revalidação automática, como estava posto no seu projeto, é inadequada, considerando a realidade brasileira e, sobretudo, porque nenhum país, senador José Pimentel, adota a revalidação automática que é feita entre países pelo sistema da reciprocidade. Reciprocidade entre instituições e também, às vezes, entre países. Os especialistas também mostraram preocupação com os estudantes que, em muitos casos, esperam muito tempo para ter o reconhecimento no Brasil de diplomas obtidos em universidades estrangeiras. É um fator importante para considerar, porque o caso de um jovem, casualmente do Rio Grande do Sul, de um estudante, há 10 anos, ele fez um curso numa universidade na Inglaterra, na área de administração de empresas, uma pós-graduação, e há 10 anos ele tenta a revalidação desse exame de pós-graduação, desse título, e não consegue. É muito tempo, senador. Então, além disso, porque esses profissionais, especialmente na área da pedagogia, melhorariam bastante o nível dos professores
do ensino superior e até médio, se fossem aproveitados, porque o salário também, mediante a pós-graduação, seria melhor. Mas, com muita alegria, concedo a parte ao senador José Pimentel. Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizá-la pelo tema que Vossa Excelência traz ao debate, até porque o programa Ciências Sem Fronteiras encaminha a nossa juventude para as mesmas universidades daqueles que frequentaram no exterior, adquiriram conhecimento, mas porque não foram através de um programa institucional e muito mais por iniciativa própria, com seus recursos próprios, frequentar a mesma universidade e não tem direito ao seu reconhecimento. Portanto, da mesma forma que o Congresso Nacional, que o Estado Nacional estimula a ida dos nossos jovens através do programa Ciências Sem Fronteiras, é verdade que esse programa está voltado mais para as ciências exatas e não para as ciências humanas. Nós precisamos assegurar aos outros alunos que vão por iniciativa familiar, própria e com muito sacrifício, o mesmo reconhecimento. E nós temos também um outro sistema de universidades de menor qualificação, que nós chamamos de universidade de final de semana, em países vizinhos que não dão esse conhecimento. E precisamos tratar diferentemente um do outro a partir da grade curricular e, consequentemente, do conceito dessas universidades. Temos um conjunto de meninos e meninas que foram estimuladas a ir ao exterior nos anos 90, no início desse novo século, para estudar em determinados convênios feitos por entidades da sociedade civil, entidades representativas do setor produtivo e também dos trabalhadores. Esses, nós precisamos também separá-los para que possamos atender o anseio e o conhecimento dessa juventude sem frustrá-la e, ao mesmo tempo, garantindo a qualidade de onde eles estudaram. Quero finalizar dizendo que hoje o Brasil necessita de 26 mil médicos para atender às demandas do programa da saúde da família, os programas interioranos, e nós não temos essa quantidade de alunos e médicos formados. E nós também temos clareza, senadora Ana Amélia, de que os bons empregos devem ser reservados para a nossa juventude, para que ela possa cada vez mais estudar, se estimular e ajudar a desenvolver o nosso Brasil. Mas temos um hiato. E este ato precisamos preencher com muito cuidado, com muita cautela. O governo brasileiro terminou de firmar convênio com o governo espanhol e com o governo português, o que diz respeito a médicos. E temos também a necessidade de engenheiros, algo em torno de 15 mil engenheiros. E a posição de Vossa Excelência, resultado dessa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, vai nos ajudar a construir esse arcabouço jurídico para proteger nossa juventude. Portanto, parabéns pelo pronunciamento. Eu queria agradecer muito, senador José Pimentel, até porque foi muito referido o Ciências Sem Fronteira durante o debate. Exatamente nessa, digamos, referência feita por Vossa Excelência sobre a necessidade da revalidação. Porque de que vale ele ir para uma universidade ou um centro tecnológico, porque é ciência prática, como na Alemanha estão muitos brasileiros lá, inclusive do meu estado, em função da facilidade da língua, são descendentes de alemães, dominam a língua alemã. Então, de fato, isso foi muito referido nessa nossa audiência naquele momento. E a questão dos médicos também, porque se tem tido, digamos, uma visão diferenciada a respeito dessa questão do número de médicos. A constatação que se tem é de que eles existem em números, só que estão mal distribuídos no Brasil. Essa é a grande, concentrados nos grandes centros e não se consegue chegar ao interior. Na verdade, do caso específico do curso de medicina, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos obtidos por instituições de educação é avaliado pelo MEC desde 2011, que, aliás, é excelente, os médicos todos aprovam, por meio do Revalida, que é o nome desse programa, uma ferramenta unificada para avaliação e revalidação dos diplomas de médicos expedidos no exterior. É um programa que toda a classe médica defende. O programa utiliza parâmetros e critérios isonômicos
econômicos adequados à aferição da equivalência curricular, provas de conteúdo teórico e testes de habilidades clínicas para definir a aptidão no exercício profissional da medicina no Brasil. E isso graças ao Revalida, que não funciona para outras áreas do conhecimento, seja para pedagogia ou graduação ou pós-graduação. O Revalida é específico para a medicina. A reciprocidade internacional é outra exigência que deve ser respeitada. Caso contrário, nós estaríamos absorvendo e não teríamos no país de onde vem esse aluno, não teria o reconhecimento lá na chamada reciprocidade, seja da instituição de ensino superior, seja do próprio país, da legislação do próprio país. Para demonstrar a importância desse filtro, estou falando sobre o que discutimos sexta-feira, senadora Luísa Nunes Ferreira, na avaliação, veja só, dos 677 candidatos inscritos no Revalida, que é para os médicos, em 2011, acompanhados de perto pelo Conselho Federal de Medicina, 536 participaram efetivamente das provas escritas. Passaram para a segunda fase, desses 677, 96 médicos. Diplomados fora do Brasil. Ao final das provas, 65 profissionais foram aprovados, ou seja, 12,12% do total dos inscritos. São profissionais de diversas nacionalidades que obtiveram seus diplomas em 11 países, 15 em Cuba, 14 na Bolívia, 13 na Argentina, 6 na Colômbia, 5 no Peru, 4 na Venezuela, 3 no Equador, 2 na Nicarágua, 1 no Paraguai, 1 na Alemanha e 1 na França. Então, foi esse o score da avaliação. Por isso, a relevância deste Revalida que o MEC instituiu em 2011. É importante considerar, e o próprio ministro Alexandre Padilha, recentemente, na semana passada, num encontro com alguns senadores da Comissão de Assuntos Sociais, referiu a esse convênio com Espanha e Portugal em relação aos médicos que poderão dar a sua contribuição em áreas que são necessárias para atuar onde não há médicos. Mas eu vou chamar a atenção para um outro detalhe. É importante considerar que o Brasil tem um médico para cada 511 habitantes, segundo dados da pesquisa Demografia Médica do Brasil, divulgada em 2011 pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não tenho procuração para falar, não sou procuradora de médico, não tenho defesa nenhuma de eventual corporativismo. A quantidade de médicos no Brasil segue com tendência de alta desde as últimas 4 décadas. Isso significa, segundo dizem os especialistas, que não faltam médicos. A distribuição desses profissionais é que precisa ser repensada. Muitos não vão para o interior porque não contam com a infraestrutura básica, como laboratórios de análises clínicas ou equipamentos de um simples raio-x, ecografia, mamografia e, claro, nem se fala em ressonância magnética para exames preventivos. Assim, médicos brasileiros ou estrangeiros terão o exercício da medicina prejudicados por essa falta de infraestrutura nas regiões mais longínquas do nosso país. Mas a população tem o direito de continuar e nós temos a responsabilidade de encontrar uma solução para o atendimento dessa demanda e não deixar essas populações desassistidas. Portanto, a qualidade é um conceito que deve estar presente em todos os processos de revalidação desses diplomas, sejam de graduação, sejam de pós-graduação. Seja no reconhecimento dos diplomas estrangeiros no Brasil, com as devidas diferenciações e no tratamento entre graduação e pós-graduação, ou na atuação profissional das diferentes áreas de formação, como chamou a atenção muito bem a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, doutora Helena Nader. É importante lembrar que em 2010, quando o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, foi unificado para evitar diferenças de avaliação entre estudantes de outros estados, apenas 9,74% dos bacharéis em Direito foram aprovados, de um total de 116 mil inscritos. Significa que apenas 1 em cada 10 graduados estava apto a exercer a advocacia no Brasil. Nas avaliações do Exame da Ordem, com o resultado divulgado no último dia 22 de março deste ano, o resultado foi ainda mais preocupante. De 114.763 bacharéis formados em Direito, apenas 11.820 conseguiram aprovação. No caso da formação em Medicina, basta avaliarmos os recentes números do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
Na avaliação aplicada no final de 2012, mais da metade dos médicos recém-formados no estado de São Paulo foi reprovada no exame do CREMESP. 54,5% dos estudantes foram reprovados nesse exame. Entre os aprovados, os índices de acerto ficaram abaixo de 60% da avaliação. Isso demonstra as deficiências de nosso sistema educacional. A má qualidade da educação básica, formação deficiente no ensino médio e também no ensino superior, a falta de empenho de parte dos alunos e a abertura indiscriminada de faculdades, o senador Pimentel aí também tem um outro problema, ajudam a agravar este quadro da educação superior no Brasil. Claro que o aluno hoje, com a parafernália eletrônica, ele exige um professor muito mais, que chame mais atenção. E eu estava vendo na televisão de que alguns músicos estavam usando a música para transformarem matérias de história ou mesmo de matemática para atrair a atenção dos alunos. E tiveram um grande sucesso. Eu queria cumprimentar esses professores, foi do Rio de Janeiro. Eu acho que é encontrar um caminho inteligente para atrair o jovem que é ansioso, porque ele pode pegar o seu celular e ter acesso ao Google, saber todas as informações que ele quer de maneira mais atrativa e interessante. Não pode ser mais aquela aula no sistema antigo que tinha uma lousa, no meu tempo era quadro negro, quadro verde, não sei por que negro, porque o quadro era sempre verde, e o giz ali que fazia barulho, às vezes a gente doía o ouvido também, senador, eu sou daquele tempo. Mas então, ainda hoje, a gente vê professores usando a lousa, o quadro negro, como queiram, e o giz, quando a interatividade em escolas de outros países já faz tudo a aula por computador, ele já está discutindo com o professor a sua tese ou a sua monografia, enfim, com todos esses mecanismos. Por isso também que o aluno, às vezes, fica desatento, não por falta de empenho, mas por falta de atrativo naquela aula. Então, aí é preciso também de valorizar os professores nesse aspecto. Por isso, a relevância de ações pontuais, como a criação de um banco de dados, que foi anunciada pelo presidente da CAPES, o professor Jorge Guimarães, para revalidar os diplomas estrangeiros. Esse banco de dados, senadora Luiz Nunes Ferreira, é relevante porque ali vai ter, digamos, a relação de quantos são os pedidos, vai ter-se ali uma possibilidade mais rápida de fazer o exame e a análise disso. Então, a CAPES, penso, está comprometida com a agilização desses processos e poderá dar uma grande contribuição na melhoria da qualidade no processo seletivo, no processo de agilizar a revalidação e também separar bem o que é graduação do que é pós-graduação, como chamou bem a atenção a doutora Helena Nader. Mas com prazer, concedo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira, renovando o agradecimento pela sua presença naquela tarde de sexta-feira. Senador, eu que agradeço o convite, foi uma iniciativa muito, muito oportuna e bem-sucedida de Vossa Excelência. Discutimos mais a fundo essa questão da revalidação dos diplomas. Foi uma audiência pública em que tivemos a oportunidade de refletir. Além de nos informarmos, refletimos. E, como fruto dessa reflexão, o próprio autor do projeto, o senador Requião, chegou à conclusão conosco que o automatismo não seria uma boa coisa. Por outro lado, nós temos como relator da matéria um dos senadores mais qualificados do Congresso, do Senado, e uma autoridade em matéria de educação. E um homem de boa fé, o senador Cristóvão Buarque, que também, tendo conhecimento da nossa audiência pública, vai coligindo os dados que Vossa Excelência acaba de relatar da tribuna, vai, enfim, aprofundar o seu estudo sobre esse problema. A questão do tempo, do prazo, é uma questão que angustia. E foi também nessa reunião uma unanimidade. Se, de um lado, o automatismo teve a ampla maioria contra, a preocupação com a celeridade do processo, essa foi unânime. E eu creio que as informações que a CAPES ficou de nos mandar são absolutamente cruciais para que nós possamos avançar na elaboração de emendas ao projeto do senador Requião para atender especificamente a essa questão da celeridade, evidentemente respeitando os limites da autonomia universitária. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, eu quero aproveitar a ocasião também para saudar a presença aqui
presidência da nossa sessão do nosso querido amigo senador Mozarildo Cavalcante, que retorna à casa e que tem, já em vários pronunciamentos, já se dedicou à análise desse tema, a má distribuição dos médicos no território nacional e as dificuldades que nós temos na fixação de profissionais da medicina, especialmente nos estados do norte do país. Muito obrigado. Muito obrigada, senadora Luiz, pela valiosa ajuda aqui para reforçar esse argumento e a convicção nossa de que precisamos caminhar nesses dois ângulos. A primeira é a qualidade, a segunda a celeridade e a terceira separar o reconhecimento de diplomas de graduação, de pós-graduação. E o senador José Pimentel havia me ajudado também, eu vou mencionar agora, já estou terminando também, senhor presidente. É claro que nós temos que aperfeiçoar o modelo, criando esses filtros para melhorar a qualidade daquele aluno e também no exercício da sua profissão, para que o trabalho dele seja de qualidade. O programa Ciência Sem Fronteira, iniciativa dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, que prevê 101 mil bolsas de estudos em 4 anos para promover o intercâmbio no exterior entre alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de tecnologia e inovação, também são medidas importantíssimas nesse processo de amadurecimento. Terminando, caro senador Mozarildo Cavalcante, muitos desses bolsistas, inclusive do meu estado, do Rio Grande do Sul, já estão na Alemanha, em importantes centros tecnológicos. Mas eles fizeram uma queixa, agora aproveitando uma feira em Hannover, da dificuldade de acesso a informações do MEC nos casos de atraso da liberação correspondente às bolsas. Eu penso que pode ser criado um site de contato direto, vou até manter contato com o Dr. Rolf Akbart, que é assessor direto do ministro Aloysio Mercadante, para dar essa sugestão. Nos dias de hoje, a educação qualificada e a inovação constante são tendências do dinâmico mercado de trabalho. Apenas para exemplificar, na semana passada aconteceu a mais importante feira industrial do mundo, a Feira de Hannover, na Alemanha, para confirmar a tendência da nova revolução industrial do século XXI, também chamada de indústria 4.0, focada na internet e na interatividade digital. Na ocasião, participaram 180 brasileiros, entre expositores e integrantes de missões empresariais, coordenadas pela Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, meu estado, que é presidida por Heitor Miller. 32 empresas gaúchas estavam representadas nesse importante evento. A constatação da maioria delas foi de que a tecnologia no setor industrial está muito avançada e integrada, com a digitalização dos processos, exigindo, portanto, profissionais cada vez mais qualificados e inovadores em nível global. No caso do Brasil, o presidente da Fiergs avaliou que o número de empresas de diferentes setores alinhados com essa tendência tecnológica ainda é pequeno. Por isso, a necessidade de investimentos em políticas que permitam profissionais habilitados para se adaptarem às mudanças impostas por esse novo modelo industrial, o 4.0. Portanto, quaisquer ações que caminhem nesse sentido serão bem-vindas. Amanhã, por exemplo, o relator da medida provisória sobre os royalties, deputado Carlos Zaratini, deve apresentar um parecer sobre a matéria e incluir no relatório, sugerindo a destinação de receitas dos royalties do petróleo à educação, no caso dos contratos vigentes. O atual texto da MP vincula a educação às receitas dos novos contratos da área de concessão dos royalties do petróleo firmados após 13 de dezembro de 2012, data da publicação da medida. A MP deve ajudar o cumprimento da meta de investimento de 10% do Produto Interno Bruto PIB em educação prevista no Plano Nacional de Educação. Por fim, o jornal Valor Econômico de hoje traz avaliações sobre especialistas em mercado financeiro quanto à necessidade de investimentos na educação. Na entrevista, o analista-chefe de uma gestora financeira, Marcelo Cussaba, diz que a Bolsa de Valores tem tido interesse por empresas de educação, sobretudo em países onde há falta de mão de obra qualificada e risco de inflação, como é o caso do Brasil. Segundo o especialista, novos serviços educacionais, estreando na Bolsa de Valores, especialmente no segmento do ensino médio, teriam grande interesse dos investidores internacionais. Portanto, não faltam argumentos favoráveis à necessidade de ações em favor da qualidade, sobretudo na educação de ensino técnico, ensino médio e, sobretudo, ensino superior. Este é, sem dúvida, o melhor caminho para o desenvolvimento de uma sociedade
verdadeiramente democrática. Muito obrigada, presidente.